A paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Romanos, estudo número 3. Nós vamos concluir o capítulo 1 e entrar agora no capítulo 2, porque está unido o capítulo 1 ao 2. Um assunto está complementando o outro. Então vamos lá, a partir do versículo 18, está escrito assim. Você coloca o título, né? O título desse estudo é Como Escapar do Juízo de Deus. E no versículo 18 está escrito assim: Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Ou seja, realmente está declarado aqui que a ira de Deus é revelada contra a impiedade e contra toda injustiça. Deus se ira contra a impiedade e a injustiça. E aqui no versículo 20 diz assim: Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido visto claramente, sendo compreendida por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, aqui está dizendo que é indesculpável o homem dizer que Deus não existe, já que toda a criação ela demonstra, ela revela que existe um Deus criador, né? Todas as coisas foram feitas por Deus, então é indesculpável o homem dizer que não acredita em Deus, que Deus não existe, porque a própria criação testifica que existe um Deus. E agora estamos vendo que Deus está irado contra toda impiedade e contra toda a injustiça, né? E essa impiedade, essa injustiça diz que os homens, mesmo conhecendo que existe Deus, preferiram trocar. Os homens trocaram. Aí diz assim, no versículo 25, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para todo sempre. Ou seja, o ser humano, mesmo sabendo que existe Deus, ele preferiu adorar as coisas, ele deu as costas para Deus. Por isso Deus os entregou. Assim, por isso que Deus os entregou às paixões vergonhosas. Aí entra toda a série de consequências dos erros, do pecado. Então o homem, o ser humano, né, sem Deus, ele está totalmente debaixo da ira de Deus, vai ser punido. Existe uma punição por causa do pecado, e o pecado é ter dado as costas para Deus. Então a pergunta é como escapar, né, desse julgamento, dessa ira de Deus. E agora Paulo ele vai ligar, aqui ele está falando dos gentios, ou seja, as pessoas que não tinham a lei, as pessoas que não conheciam a Deus, mesmo que a natureza testificasse que Deus existisse, pessoas que nunca quiseram andar no caminho, estariam sendo julgadas debaixo de uma ira. Mas agora Paulo está lidando com uma igreja que existe gentios convertidos ao cristianismo e também os próprios judeus convertidos ao cristianismo. Ou seja, há uma religiosidade ali, os judeus guardavam a lei. Agora Paulo ele vai ligar, ele vai mostrar aos judeus que eles também estão debaixo dessa ira. O homem natural, o homem não tem como escapar do juízo de Deus, a não ser, nós vamos ver aqui, através de Jesus Cristo. Portanto, vocês que julgam os outros, ou seja, os judeus julgando os gentios lá fora. Portanto, vocês que julgam os outros é indesculpável também, ou seja, vocês são indesculpáveis também. Pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que vocês que julgam praticam as mesmas coisas. Ou seja, todos nós somos falhos, mesmo quem guarda a lei ou quem não guarda a lei, peca e está debaixo da ira de Deus. Agora, olha um dos erros, né? Aqui é o versículo 3. Aqui. Assim, quando você é um simples homem, ou seja, são judeus, guardam a lei, mas são simples homens, os julgam, mas praticam as mesmas coisas, pensam que escaparão do juízo de Deus, seja tanto judeus como gentios. Vocês acham que podem escapar do juízo de Deus? E olha o erro, a consequência. Os gentios, ignorando Deus, deram as costas para Deus. Os judeus agora se auto-justificando através da lei. Ou será que vocês desprezam o que eles estão fazendo? As riquezas da sua bondade, da bondade de Deus, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus é o que leva ao arrependimento. Ou seja, o que leva ao arrependimento, o que leva o ser humano a ser transformado, o que leva o ser humano a voltar para Deus, é a bondade de Deus. A bondade de Deus que os leva ao arrependimento. Bondade, graça e misericórdia. Se não fosse o amor de Deus, se não fosse a paciência, se não fosse a tolerância, nós estaríamos debaixo da ira de Deus. Mas Deus mostra o seu amor através da sua bondade, tolerância e paciência, nos trazendo arrependimento. A palavra arrependimento significa metanoia, que significa mudança de pensamento. Paulo, por meio dessa carta, está mudando
a forma agora dos judeus julgarem os gentios, né? Achando que eles eram superiores. Paulo coloca nos seus lugares: vocês são meramente homens simples e também debaixo da ira. Ou vocês estão ignorando que se não fosse a misericórdia de Deus, vocês não se arrependeriam, né? Então vemos que aqui Paulo está ligando, está mostrando nessa igreja que existia judeus, existia também os romanos, os gentios, e agora ambos convertidos ao cristianismo, né? Mas ele estava mostrando aqui sobre as leis. E aqui do versículo 18 ao versículo 32 desse capítulo, quer dizer, do 1 ao 2, né? Vemos algumas coisas interessantes. O 11 está escrito assim também, o versículo 11. Pois em Deus não há parcialidade, ou seja, Deus julga da mesma forma, Ele julga os de fora com os de dentro. Há só uma maneira de escapar desse julgamento, dessa ira de Deus, através do sangue de Jesus. Versículo 12, para concluir, está escrito assim: todo aquele que pecar sem lei, sem a lei também perecerá, ou seja, morrerá. Pecou e não conhece a lei, vai morrer. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei também será julgado. Também, ou seja, a lei não pode nos salvar, a lei não pode nos libertar. E é o que estava acontecendo aqui. Paulo está mostrando para esta igreja que somente para escapar da ira de Deus por causa da nossa injustiça, por causa dos nossos erros, por causa das nossas falhas, somente por causa da bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Amém? Que essa bondade possa ser pregada, que nós possamos pregar essa bondade de Deus amar o mundo de tal maneira de enviar seu Filho para perdoar os nossos erros, nossos pecados, as nossas falhas, e o sangue dele nos justificar. Amém? Lembrando que o justo viverá somente pela fé. É somente pela fé que nós saímos debaixo da ira de Deus, que os nossos pecados são perdoados, que nos tornamos mais branco do que a neve, porque achamos graça aos olhos de Deus, não pelas nossas obras, não por sermos judeus, não por sermos menos pecadores. Não existe isso, amém? Existem pessoas justificadas que foram compradas pelo sangue de Jesus, que saíram debaixo da ira de Deus, que se revela contra todo pecado. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, e por isso a sua bondade foi enviar Jesus Cristo, amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus faça você prosperar, Deus faça você ter cada vez mais entendimento da sua palavra. Espalhe esse grande amor de Jesus Cristo, que perdoa todos os pecados. Em Cristo Jesus somos um, amém? Deus te abençoe.